fez uma estátua de ouro, a altura da qual era 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Salta lá para o versículo 8, para a gente transcorrer o restante da história. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar os 3. Logo esses homens foram trazidos perante o rei. Pula lá para o versículo 17. Diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. E eu li essa palavra e tentava me esconder dentro da casca da tartaruga, porque eu pensava assim: os caras viraram para a autoridade suprema, estavam prisioneiros do cara, o povo foi levado, exilados, sob o governo da Babilônia, e eles peitam o rei e dizem: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e eles nos livrará da tua mão. E eu tomando Neosaldina para dor de cabeça, e eu não oro nem pela minha dor de cabeça. E os caras dizendo assim: ó, ele vai nos livrar da fornalha. E eu falava: Deus, perdoa a minha incredulidade, Senhor. Perdoa a minha incredulidade. E a palavra continua dizendo assim: 19, então Nabucodonosor se encheu de raiva, e se lhe mudou o aspecto, o semblante, como contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu a ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Então esses homens foram atados, vestidos com seus mantos, túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Você precisa entender isso, querido. Preste atenção. Eu sei que o calor está grande. Imagine eu que estou aqui na frente, que nem chega vento em mim. Mas vamos lá, você precisa entender isso. Nós precisamos sair daqui com uma mentalidade diferenciada, tocada pelo Senhor. E diz assim, 23: e estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, disse aos conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? E responderam o rei: é verdade. Disse-lhe ele: eu porém vejo 4 soltos. Nós não lançamos 3 atados, eu porém vejo 4 soltos. Existem algumas verdades aqui que nós precisamos entender, porque nós cantamos deixa queimar, e queremos o fogo, batiza-nos com fogo. E que fogo é esse? Que fogo é esse? Que vem para nos purificar, e nós estamos pelo caminho repreendendo isso. O fogo está vindo para nos purificar, para potencializar a quantidade de Cristo que tem dentro de nós, quer ser exteriorizada. E esse fogo vem para purificar e só sobrar o que é do Senhor. Está amarrado, e a gente está amarrando o fogo. Então a gente precisa discernir o fogo.
Olha só o que diz o texto, e vamos lá. Para o fogo, primeira característica, para o fogo nós somos levados pela nossa fidelidade. Entenda isso, para o fogo nós somos levados pela nossa fidelidade. Eles foram fiéis até o fim, não se prostraram diante da estátua, e sendo fiéis até o fim, foram levados para esse fogo. O fogo é o resultado da extrema fidelidade. Tem muito crente, muitos de nós, que tem chamado colheita de fogo do Senhor. Não, rapaz, eu estou passando pelo fogo. Não, o fogo, você é levado depois de uma condução em extrema fidelidade. O fogo, ele não é uma colheita por sementes desalinhadas. Não, querido, não. Chame de prova, chame de deserto, dê qualquer codinome gospel que você quiser dar. Agora não chame de fogo, porque eles não se prostraram diante da estátua, eles permaneceram fiéis até o fim, e eles foram jogados na fornalha. Então fogo, você é conduzido por uma extrema fidelidade, e não por sementes desalinhadas. Fogo, você é conduzido por uma fidelidade, e não por desobediência. É isso que nós precisamos de cara já discernir sobre esse fogo. Quantos aqui estão entendendo? Em nome de Jesus. Vamos continuar. A palavra do Senhor diz, deixa eu achar aqui, (22) 22, ora, a fornalha estava tão quente, que a chama de fogo matava os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Outra característica do fogo que a gente precisa entender: quem está nos carregando vai só até a porta, porque no fogo nós temos que entrar sozinho. Os guardas trouxeram até a porta, mas não entraram na fornalha, porque foram consumidos. Então esse fogo, meu irmão, você não vai em companhia. Esse fogo, quem te leva só até a porta, porque lá você entra só. Lá você entra só. Outra característica, olha isso. Eles entraram 3, como eu falei, o fogo foi aumentando 7 vezes. Nós não vemos o Senhor nesses dias, porque o fogo nem aumentou, nós já estamos correndo da fornalha. Como é que nós vamos ver o quarto elemento, se o fogo nem aumentou, nós já estamos correndo? Nem aumentou. E por último, a Bíblia fala que entraram, o rei disse assim, disse ele, eu porém, lancei ali 3 homens atados, eu porém vejo 4 homens soltos. É isso que você precisa entender, querido. Você pode entrar lá sozinho, porque quem te trouxe só até a porta. O fogo tem que ser aumentado para o quarto elemento aparecer, para o Senhor aparecer. E o que você precisa entender, que você precisa passar, porque você entra de lá sozinho e preso, e você sai de lá com o Senhor e solto. Você entra atado e sozinho, você sai de lá vendo o Senhor e solto. E por que nós estamos pelo caminho repreendendo os processos, endeusando aquilo que nos convém e demonizando aquilo que não queremos passar? Por quê? Se é um ambiente, não estou dizendo, e eu aqui denunciei o meu pecado, não estou dizendo que é um ambiente fácil, porque os caras peitaram o rei e falaram, taca nós lá, que o Senhor vai nos livrar. E eu mesmo disse o constrangimento que tive em ler essa palavra, dizendo, Senhor, como eu estou longe disso. Então eu não estou dizendo para você que é a Disney Gospel, não é fácil. Mas nós não podemos mais pular os processos, como bem foi dito aqui. É tempo da gente discernir as estações, querido.
tempo da gente discernir as estações, sabe? É tempo da gente discernir em que tempo, em que era nós estamos vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falava isso com alguns pastores hoje à tarde. A gente estava num momento de comunhão e eu falava isso. Tudo que tem que acontecer no físico é baseado primeiro num decreto espiritual. Acontece primeiro no espiritual. Quem crê nisso? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a perversão do mundo que influenciou a decadência da igreja. É a perversão da igreja que influenciou a decadência do mundo. Porque primeiro acontece no espiritual para depois acontecer no terreno. Então a maior sinalização dos fins dos dias não vai vir do bairro onde você mora. A maior sinalização do fim dos dias vai vir dos púlpitos. E a igreja não está discernindo. A gente precisa entender qual estação nós estamos. Parece que nós estamos a 40 graus com roupa do inverno. Parece que o céu está num extremo verão e a igreja está de touca, cachecol, sabe, casaco, batendo queixo. E a gente ainda está convidando o Senhor para participar do nosso inverno, em vez da gente entrar no verão do Senhor. Quantos aqui entendem isso? Então esse fogo, nós precisamos entender. A gente vê esses 3 servos dando uma resposta para aquilo que eles creram, para aquilo que eles receberam do céu. E me dá vergonha, sabe por quê? Às vezes me dá vergonha, Fábio. Porque às vezes a minha ação não condiz com a minha revelação. É isso que me dá vergonha, é isso que me mata. É que eles deram uma resposta para aquilo que creram. E qual é a resposta que eu tenho dado para aquilo que eu acredito? Cara do céu, nós precisamos despertar. Qual é a ação que eu tenho dado para a revelação que eu tenho transmitido? Qual é? Desculpa, gente, não estou bravo não, tá? Fique em paz aí. Mas sabe, é uma palavra que me pegou. E a gente, por natureza humana, a gente tem que sempre voltar ao espírito, porque por natureza humana, nós nunca discernimos a estação. Nós nunca discernimos. Quando nós crescemos, quando nós somos pequenos, nós queremos crescer. Eu quero ter 18, eu quero ter carteira de motorista, eu quero crescer. E quando a gente fica grande, a gente olha para trás, para a nossa infância e diz assim, melhor época da minha vida. A gente por natureza não sabe discernir tempo nenhum. Daí nós temos filhos e dizemos, meu Deus do céu, olha só, em casa é um furacão, quebra tudo, veja a hora de crescer. Quando é grande, daí a gente fica no Facebook compartilhando fotinho de quando era neném. Ai meu Deus, esse tempo passa tão rápido. Querido, por quê? Porque por natureza a gente não discerne tempo nenhum. Quando a gente está lá, a gente quer estar aqui. Quando a gente está aqui, a gente quer estar lá. E a gente quer discernir o tempo do Espírito, se nós não discernimos nem o da terra. E é isso que nós precisamos entender. As maiores pessoas que não estão desfrutando o seu tempo ainda não discernir o tempo que vivem. Se a gente não discernir o tempo que vive, a gente não desfruta. A gente quer o filho grande quando ele está pequeno, e a gente vai querer o filho pequeno quando ele está grande. Por quê? Porque a gente não entendeu o tempo. Não entendendo o tempo, a gente não desfruta daquele tempo. Por quê? Porque quando a gente está no tempo, a gente quer o outro. Quantos aqui entenderam isso? Em nome de Jesus, a gente quer sempre o outro. E o Senhor me deu eu perguntei isso para o Senhor, né? Senhor, por que a gente só entende o presente quando o presente já se tornou passado? Vou repetir para me fazer entender. Por que nós só entendemos o presente daí quando o presente já é passado? Na hora a gente não entende. Valeu, Senhor? Obrigadão, hein? Na hora que é passado, que o presente já se tornou passado,
Daí nós temos a visão completa da coisa. Aqui, ó, era isso aqui. Mas o era isso aqui tu não entendeu na hora. Tu só entende depois. Porque nós somos descoordenados. O nosso relógio interior, ele é descoordenado. E eu falei, Senhor, eu quero entender. Porque esse é o conflito. Eu estava com um pastor que ele dizia assim para mim, pastor, quando o Senhor me coloca para ministrar, é um desafio para mim transferir para o papel, para um tablet, para um notebook, aquilo que o Senhor me deu. Mas é um conflito para mim fazer as pessoas entenderem. Eu falei, pastor, sai dessa prisão. Sai dessa prisão, pastor. Porque se alguns não entendem, não é demérito de quem transmite. E muitos homens de Deus você tem visto respirar pela internet. Homens de Deus, mulheres de Deus, líderes de ministério que estão se matando. Por quê? Porque eles olham para as pessoas, esperam uma resposta. E eles veem, cara, eu estou gastando o fim de semana num sermão. Meus filhos me vêem no quarto trancado preparando um sermão e a pessoa não entende. E isso é a crise deles, que a pessoa não entende. Mas o que nós precisamos entender é que a tarefa de entender, ela não é de quem transmite, ela é de quem ouve. Pode parecer confuso, mas nós vamos caminhar aqui em algumas verdades. Por quê? Porque quando eu perguntei para o Senhor de entendimento, Ele me respondeu de pronto, como naquele jogo de uma palavra só, que você pergunta e o artista diz uma palavra só. Eu disse, Senhor, por que nós não entendemos? E Ele me respondeu com uma palavra chamada renúncia. Ele me respondeu com uma palavra chamada renúncia. E nessas verdades nós vamos caminhar nessa noite. Como eu já contei parte da história, então, o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou preso alguns jovens sem defeito, para que fossem treinados em toda a sabedoria, em todo o conhecimento e toda a ciência babilônica. Repito, um rei sitiou a cidade chamada Jerusalém, pegando ali alguns jovens prisioneiros bonitos, sem defeito, para que eles fossem treinados em toda a sabedoria, em todo o conhecimento e em toda a ciência babilônica. E a palavra do Senhor disse assim, Daniel capítulo 1 verso 6, vamos dar uma caminhada aqui. Ora, entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 caras, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, porém, propôs preste atenção nisso. É natural que a gente tenha algumas dispersões por água, por calor, mas preste atenção, por favor. Daniel foi levado prisioneiro com mais 3 caras. Até aqui você está entendendo? Vamos lá. Versículo 8. Daniel, porém, assentou no coração não se contaminar com as iguarias reais, nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, pediu ao príncipe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel foi levado prisioneiro, chegou na mesa do rei na Babilônia, chamou o eunuco e falou assim, cara, deixa eu te dizer, eu não vou comer nada que vier da mesa do rei. Eu sou prisioneiro aqui, mas nada que tiver na mesa do rei eu vou comer, só para te avisar. Eu estou renunciando, e tudo que vier da mesa babilônica, da mesa da Babilônia, eu não vou comer. E a palavra do Senhor continua no versículo 17. Olha só isso. Ora,
Quanto a esses 4 mancebos, deu-lhes o conhecimento e a inteligência em todas as letras e toda a sabedoria. E Daniel sabia discernir todas as visões e sonhos. Então vamos construir um raciocínio aqui. Daniel recebeu do Senhor a sabedoria para discernir todas as visões e sonhos. Ou seja, Daniel recebeu do Senhor o entendimento, o discernimento de todas as manifestações espirituais que aconteceriam dali para frente. Quantos entenderam? Mas aí entra, pastor, por que ele entendeu? Por que ele recebeu do Senhor o entendimento? Primeira coisa que eu preciso entender: entendimento eu recebo do Senhor, não é pela minha sabedoria. Ponto. E por que eu recebo do Senhor? Por que alguns estão entendendo nesses dias e outros não estão entendendo nesses dias? Daniel recebeu do céu o discernimento, as visões e sonhos, o entendimento de toda a movimentação espiritual. Mas antes ele teve um posicionamento. Ele disse assim: cara, eu vou sentar nessa mesa, mas dessa mesa eu não como nada. Eu vou sentar nessa mesa, mas eu não como nada nessa mesa. Daí sabe o que acontece com a gente? A gente senta na mesa do rei Nabucodonosor, a gente senta na mesa da Babilônia, a gente come de tudo, a gente ouve da ciência babilônica, a gente ouve de toda a sabedoria, de todo o conhecimento a semana toda, de segunda a sábado, e a gente vem domingo e quer conhecer tudo do Senhor. E a gente sai da igreja dizendo assim: cara, tá meio confuso, porque eu não estou entendendo o que eles estão. Querido, o entender não depende de quem fala, o entender depende da renúncia de quem ouve. Nós temos sentado de segunda a sábado em que mesa? Nós temos comido do que de segunda a sábado? Nós temos comido do que? Do que a gente tem se alimentado de segunda a sábado? Do que? Daí nós sentamos na mesa do rei, não renunciamos nada e queremos discernir os sonhos, as visões, as movimentações espirituais. Não, nós não vamos, não dá, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu admiro alguns homens de Deus nessa nação, e às vezes eu ouço os caras falar e falo assim: meu Deus, cara, da onde está vindo essas coisas que esse cara tira? Porque é muita doideira, da onde que os caras tiram isso? Daí o Senhor me pegou e me fez entender: filho, você está entendendo algumas coisas para a porção da sua renúncia. Esses caras entenderam para aquilo que eles já renunciaram. Você não precisa copiá-los. O que você precisa é fazer a renúncia que eles fizeram. Aquilo que você admira não vai vir com tanto YouTube que você vê. Aquilo que você admira vem com a renúncia daquele que você está admirando. Quantos aqui estão entendendo? Daí eu estou de segunda a sábado, livre e bonito, comendo na mesa da Babilônia, da porcalhada desse mundo, e venho domingo na igreja com cara de paisagem e penso assim: a arte é muito confusa, as mensagens de lá são muito pesadas. Não, querido, não tem a ver com a mensagem, tem a ver com a renúncia. Não tem a ver com a mensagem, tem a ver com a renúncia. Ai, Daniel tem olhos azuis, Daniel é bonitinho, então eu vou dar para Daniel o direito de discernir os sonhos. Não, querido, Daniel falou assim: eu posso morrer, mas eu sento nessa mesa e não como nada. Eu sento nessa mesa e não como nada dessa mesa. Não vou comer nada da mesa. Daí a gente come de tudo, chega no domingo arrotando da mesa da Babilônia, e chegamos domingo e não entendemos, e perguntamos: Senhor, eu quero entender. Daí o Senhor: querido, eu quero que tu entenda. O Senhor está dizendo: eu sou o que mais quero que tu entenda. Mas o que você tem aberto mão? O que eu tenho aberto mão? E eu volto mais uma vez para mim. O Senhor me pegou nessa palavra. Eu não renuncio nada e quero entender tudo. Daí não dá. Uns transmitem com clareza. A palavra diz que é o Espírito que convence. Mas o discernimento da visão e do sonho é do homem. E isso é fruto de renúncia.
Isso é fruto de renúncia. A palavra do Senhor diz em Mateus 13:10: em outro lugar não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu penso que o diabo está dizendo assim nesses dias: reunião no inferno, reunião da pauta, distrair os crentes, esmorecer os crentes, quebrar o alvo dos crentes, enganar, se possível, até os escolhidos, como diz as Escrituras. Daí eles estão com 1001 projetos. Daí levanta um e fala assim: não precisa de nada disso, eu já inventei o smartphone. Daí um espírito vira no inferno e fala assim: não precisa nada desses planos aí, eu já inventei o smartphone. Querido, se nós passamos 4 horas no telefone, nós temos que passar 8 na Bíblia. Se nós passamos 2 horas na nossa rede social, nós temos que passar 4 horas adorando. E a igreja não está discernindo o tempo que vive. Mateus capítulo 13, verso 10 diz assim: e chegando-se a ele os discípulos perguntaram-lhe: Senhor, por que ele fala por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Senhor, por que tu está falando para a gente por parábola? Porque para vocês eu quero explicar, para eles não. Em outras palavras, por que, Senhor? Porque nós somos bonitos? Porque o Senhor escolheu nós? Por que para o Senhor a gente explique, para você, para eles não? Porque a multidão só vem por causa do pão e do peixe, e vocês vêm por minha causa. A multidão, quando acaba o pão e o peixe, eles vão embora, e vocês ficam. Então para vocês eu explico, para a multidão não, porque a multidão só quer pão e peixe. A multidão não é adorador, a multidão é consumidor. A multidão não vem para o culto para cultuar, a multidão vem para consumir. Quando o estacionamento tranca, a multidão reclama porque fica 10 minutos a mais no estacionamento. Quando a cadeira não é estofada, a multidão reclama porque a cadeira é seca. Sabe por quê? Porque a multidão é consumidor, a multidão não é adorador. A multidão consome. Por isso que tem homem de Deus se matando, porque a multidão suga. A multidão não quer você, a multidão só quer o que você carrega. E quando ela sugar você, daí quando sugar você, e você não entrar mais na demanda da multidão, ela muda de tribo. Ela muda de tribo. Certa vez o Senhor multiplicou o pão e o peixe, e a palavra do Senhor fala que os homens pegaram o Senhor para ungí-lo rei, e ele soltou da multidão e foi para o monte orar. Sabe o que isso significa, querido? A multidão sempre quer levar você para a necessidade, porque a necessidade daquele povo era ter um rei para confrontar Roma. A multidão sempre quer levar você para a necessidade dela, e o Senhor se desvencilha da multidão e vai para o monte, porque o Senhor não entra na necessidade da multidão. E o Senhor vai para o monte. O Senhor vai para o monte só. E os discípulos o que fazem? Vão para o monte. Por quê? Porque os discípulos não estão pela multidão nem pelo pão e peixe. Os discípulos estão pelo Senhor. Então por que há... Pode sentar, Donato, obrigado. Por que há parábola? Senhor, por que o Senhor fala em mistérios? E para nós o Senhor explica, e para eles não. O Senhor diz assim: queridos, porque vocês estão renunciando coisa que eles não estão renunciando. Então vocês vão entender coisa que eles não vão entender. O entendimento que tanto você quer não está. E eu não estou aqui lançando nenhum demérito contra estudo, querido. Eu não estou aqui lançando nenhum demérito contra a faculdade, contra a teologia, contra nada disso. Mas o entendimento que você quer vem com a renúncia que você não tem. E os homens de Deus dessa casa, busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor, para vocês sempre ministrarem aquilo que o Senhor está transmitindo. Mas não se preocupem se estão entendendo ou não.
Porque o entendimento não depende de você. O entendimento não depende de você. Está entendendo, gente? Você está conseguindo pegar em nome de Jesus? Respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Sabe o que significa parábola? Sabe por que isso acontecia? Porque o que é uma parábola? É uma história terrena com significado celestial. É uma história terrena com significado celestial. Então você consegue ouvir a história porque você está na terra, mas o significado você não pega porque a sua mente não está no celestial. Quantos aqui entenderam? É uma história terrena com significado espiritual, celestial. Mas por que eles não entendiam o significado? Porque a mente deles continuava no terreno e não estava no celestial. São dias que se você não colocar sua mente no celestial, você não vai discernir. Escuta o que eu estou falando, querido. Os dias, não sei nem se existe essa expressão, mas vou usá-la. Os dias vão ficar cada vez mais indecifráveis com a mente da terra. O que para o Senhor é um tratamento e é um movimento, para a mente terrena é uma injustiça. Então entender com a mente terrena vai te levar cada vez mais para um ambiente de morte. Você precisa discernir os próximos dias com a mente celestial. Porque uma coisa é certa: quem não encontra o seu erro se torna um caçador de culpados. Quem não encontra o seu erro se torna um caçador de culpados. Então se você não discernir aquilo que o Senhor quer ministrar com você, você sempre vai terceirizar o movimento à sua volta. E você precisa discernir os próximos dias, as próximas estações com a mente celestial. E isso vem como, Diego? Com renúncia, com passos audaciosos que ainda você não deu. É como eu contar: pô, pastor, ficou meio fora, ficou meio herege aí, ficou meio herege. O senhor está dizendo que Deus tem filhos preferidos e fazem acepção de pessoas? Não. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou os crentes, Deus amou o mundo. Ele amou todos igual, salvou todos igual. Mas Ele escolheu alguns para transferir o seu coração. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos que o preferem. Chega um cliente na minha empresa: vem cá, cliente da minha empresa, vem cá, meu amor. Vem cá, você quer fazer carteira? Vem cá, deixa eu te atender. Vem cá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria contar um negócio para você. Eu pequei, meu irmão. Eu preciso que você me ajude. Eu quero transferir para você os meus maiores segredos. Daí o cara vai olhar para mim e falar assim: não, eu só queria saber o preço de carro e moto. Eu não queria saber os teus segredos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. É isso que nós fazemos com o Senhor. Viemos no domingo numa relação comercial e superficial e queremos que o Senhor transmita a nós os segredos dele. Ele não vai contar os segredos dele para quem ele não tem o coração. Ele não conta os segredos dele para quem ele não tem o coração. Daí a pessoa fica que nem trio elétrico na Bahia. Aqui ó, chega no final do trio elétrico: o que nós estamos fazendo aqui? Também não sei, vamos lá. E o cara está indo e nem sabe por que está indo. Por quê? Porque não discerne mais. Por quê? Porque para discernir os próximos dias, você tem que entrar em ambiente que o Senhor transfira o coração para você. E Ele não transfere o coração para quem tem com Ele relação comercial e superficial. Ele não transfere.
Oh! Sentamos em mesa de segunda a sábado. A relação no domingo é uma relação comercial. E nós queremos ter os segredos do Senhor. Meu amigo, o máximo que você pode ter é um Ctrl+C e Ctrl+V com frase pronta do Facebook. Mas transmitir o seu coração você não vai conseguir, porque não tem nada no seu coração. Não tem nada no meu. É só um compartilhar. Ctrl+C e Ctrl+V. Acabou. Mas o Senhor quer revelar coisas lindas para você. O Senhor quer fazer você ter corações daqueles que você admira. Mas para você ter corações que você admira, você tem que fazer a renúncia que eles estão fazendo. Então sempre haverá esse conflito, essa diferença. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos que o preferem. O que destrava porções de descobertas no Senhor é a minha renúncia. E ô palavra difícil. Como é fácil a gente prontamente falar, tem que renunciar. Entregar para o irmão então é a coisa mais fácil do mundo. Vem cá, Michael, renuncia, meu irmão. Deus me disse que tu tem que renunciar. Falar é a coisa mais fácil do mundo. Agora vai você renunciar. Entregar que o outro precisa entrar em um outro lugar e renunciar é tranquilinho. Agora vai você renunciar. Vai você sair ativado num domingo e ser massacrado com as distrações da segunda. E ainda assim ter que lembrar daquilo que ouviu aqui. Eu vivo no mundo real também, gente. Eu não estou dando tarefa impossível para você. Eu saio daqui, eu tenho uma família, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma empresa que o Senhor me deu para administrar. Eu tenho os mesmos problemas, boleto. Eu tenho uma folha de pagamento de 12 funcionários para fazer. Eu tenho as mesmas lutas que qualquer um. Então se alguns estão conseguindo, outros também podem conseguir. É só questão de renúncia. Agora o que eu faço? Prontamente, o que eu faço? Porque a minha mente, o meu treinamento de evangélico foi um treinamento consumidor. Então o que eu faço? Eu mando uma mensagem para o Fábio. E eu quero o Fábio integral para mim. E o Fábio diz assim, não consigo te atender agora. Daí eu vou lá e abro o código de defesa do consumidor. Para ver qual é a defesa que eu tenho. Eu não rebato o Flávio e digo assim, meu irmão, por que tu não pode me atender? Você está passando alguma coisa que eu posso te ajudar? Não, mas como é que eu vou perguntar se ele tem problema? Eu quero é consumir, porque o meu treinamento gospel foi treinamento de consumidor. Se o irmão que você quer ao seu lado não está conseguindo estar do teu lado, pergunta se ele não quer você do lado dele. Se aquele que você está querendo do teu lado não consegue estar do teu lado, pergunta se ele não quer você do lado dele. Que talvez ele está precisando mais do que você. Então sempre haverá discernimentos diferentes para pessoas diferentes, discípulo e multidão. Os caras abrem mão de tudo e estão entendendo algumas coisas, e a multidão vem atrás do pão e do peixe e vai entender a mesma coisa que Pedro e Paulo entenderam. Não vão entender nunca. Não vão entender nunca. E não estou falando de culto bom. Eu não estou falando de culto bom. Eu estou falando do Senhor, porque alguns não entendiam o próprio Senhor. Quem dirá nós, que somos falhos e pecadores? Discípulo e multidão. Uns dão a vida, uns dão a sua vida para o Senhor, outros só querem a vida do Senhor. Uns dão a sua vida para o Senhor, outros só querem a vida do Senhor. E depois querem entender tudo igual, contando só com Deus ama todos. Não, Deus ama todos, então Ele vai dar para todo mundo. Não, Ele não dá para todo mundo. Desculpa te decepcionar. Mas não é graça. Graça, você está salvo, você crê, você foi batizado e será salvo. Você crê e reconhece que Jesus Cristo veio à terra como homem. Pronto, acabou, a graça está aí. Não, mas é o meu direito entender algumas coisas. Não, teu direito não é entender, teu direito era o inferno. E o Senhor te tirou de lá. O único direito nosso era o inferno. Fora isso nós não temos direito.
E o que vem de mais? O que vem de mais vem com renúncia. O que vem de mais disso vem com renúncia. Salvação é graça, o resto é renúncia. A Bíblia comenta em João capítulo 17, que a última oração do Senhor, olha como isso é importante para pessoas que pagam o preço de renúncia. A última oração do Senhor foi pelos discípulos, cara. Ele acabou a oração, ele foi preso. Olha só, vou ler alguns trechos. 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me... Olha só, manifestei o teu nome, Senhor, aos homens que do mundo tu me deste. Eles eram teus e tu me deste. Eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eu lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Senhor, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. A última oração do Senhor, ele falou assim: Senhor, eu não estou rogando para geral, eu estou rogando pelos caras que tu me deu. Porque, Senhor, cuida desses caras. Porque o conhecimento ao mundo vai depender do entendimento desses caras. Então a minha oração é: preserve esses caras aqui, Senhor. A última oração do Senhor foi intercedendo pelos discípulos. Mas Ele não ama todos, Ele ama todos. Mas Ele transfere o coração para quem renuncia, querido. Versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo odiou, porque eles não são do mundo. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. Sabe qual é o grande problema, querido? É que muitos de nós não verbalizamos, mas dentro do nosso coração a gente está dizendo assim: Senhor, espera mais um pouquinho para voltar, porque eu tenho alguns projetos ainda para executar aqui. Espera um pouco para voltar, que eu quero visitar alguns países ainda. E a Bíblia fala que ele intercedeu por 12 caras, e ele citava assim: Senhor, eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Cantar: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Como disse o pastor Cristiano do Mevan quando esteve aqui com a gente, crente não mente, crente louva. E a palavra do Senhor fala de forma pontual isso aqui, ó. 17:4, bota lá para nós, Chico. 17:4. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me tens dado para fazer. Em outras versões: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Você não glorifica a Deus quando você adora, você glorifica a Deus quando você completa. Então, deixa eu te dizer, a ideiazinha de parar, pode jogar fora, porque com a porção que você recebeu, você não consegue mais parar. Ou você vai fazer o quê? Qual é o plano B? Ficar em casa vendo Fantástico, torcendo para o arrebatamento e congregando pelo Facebook? Não tem plano B, querido. Com aquilo que o Senhor já descarregou em você, não tem plano B. Eu glorifico o Senhor com a minha adoração. Não, eu glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me deste. Ou seja, completando a obra que desiste de parar, querido. Você não consegue mais parar com a porção que você já recebeu. E olha que quem está falando aqui é quem já teve algumas vezes vontade de parar. De vez em quando eu falo para minha esposa: vamos sumir. Mas sumir como, cara? Sumir como? Se ele já derramou uma porção, sumir como? Por isso que a multidão, aqui, essa veio agora aqui, ó.
Da cachoeira, direto da cachoeira. Essa é outra diferença entre a multidão e os discípulos. Certa vez o Senhor falou assim: vai embora. Os discípulos falaram assim: para onde eu vou embora se eu não tenho para onde voltar? Para onde eu vou? Essa é a grande questão. Quando acaba o pão e o peixe, a multidão sempre tem um lugar para voltar. Os discípulos vão atrás do Senhor porque não tem para onde voltar. Os discípulos seguem o Senhor porque não tem para onde voltar, cara. Para onde você vai com a porção que o Senhor já descarregou em você? Me diz para onde? Para onde, cara? Não tem. Então você não consegue alterar o plano do Senhor. O máximo que você consegue é atrasar o plano dele. É atrasar, porque alterar você não consegue. Você precisa entrar logo naquilo que o Senhor tem. E isso é como? É um passo com renúncia. Com renúncia. Dizendo segunda-feira: não, cara, eu ouvi lá, eu não vou mais sentar na mesa do rei, não. Não como mais nada dessa mesa aqui, ó. Não como mais nada dessa mesa. Como diz a canção, só porque está de aniversário hoje, está se achando aí, ó. Vigiando. Sabe? Como diz a canção, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ai, mas, pô, eles vão fazer um happy hour no trabalho, e se eu não sentar naquela mesa? Então vai, tranquilão, vai lá. Continua não discernindo os tempos, continua não discernindo que o Senhor está voltando. Senta em tudo quanto é mesa e vem aqui domingo e diz que não está entendendo porque o pregador que não se expressa bem. É legal. É mais fácil sempre terceirizado que... Continua, vai lá. Não. Ou você dá um passo de renúncia, ou aqui só é mais uma porta que você está frequentando, querido. E para a gente caminhar para o fim, sabe? E deveria ser diferente, pastor Cláudio Omar. Deveria ser diferente. Porque quanto menos tempos nós temos, mais tolerante devíamos ser. Por exemplo, você vê lá um vô tratando o neto. Daí o filho vira assim: orra, comigo tu sentava o sarrafo, né? Agora com o outro aí só falta te pisotear que tu deixa, né? Sabe por quê? Com algumas exceções. Tem gente que é vô cedo, mas com algumas exceções. Por que que ele é mais tolerante? Porque o tempo para ele já está perto do fim. Porque quando você é jovem, está aqui andando, esbarrou em você na rua, já é faca aqui, ó. Você quer peitar todo mundo e já quer matar a gente já. Agora conforme o tempo vai passando, é que nem eu tenho 35 anos. O Senhor nos deu um encargo pesado. De vez em quando eu ligo para o pastor Luiz, está em casa? Tá, vou aí. O pastor Luiz tem quanto? 70, hein? 72 anos. Daí eu chego lá: pastor, eu vou matar a gente, pastor. Daí o pastor está assobiando na cadeira e ele fala: calma. E tudo que você quer é a pessoa entre na crise que você está. Quando você não consegue carregar a pessoa para o teu ambiente, isso te dá mais raiva. Daí o pastor: não, filho, isso é acomodação de massa. Uma pessoa veio de um lugar, outra de outro lugar, outra de outro lugar. Isso aqui, ó, acomodação de... Por quê? Porque quanto menos tempo você tem, mais tolerante você fica. Sabe por quê que nós não estamos tolerando nada no reino de Deus? Porque nós não discernimos ainda que temos pouco tempo. Não estamos discernindo as afrontas que recebemos no reino e durante a nossa caminhada, porque ainda não entendemos que temos pouco tempo. Porque assim como vou, se discerníssemos que temos pouco tempo, seríamos mais tolerantes e não carregaríamos a quantidade de maldade, mágoas e ressentimentos e rancores e ruindades pelo caminho. Por quê? Estou tolerante, meu irmão. Eu sei que ó, nós já estamos na hora extra do mundo. Acabou. Nós estamos na hora extra, ele já está vindo. Bate aqui, ó. Vambora, vamos para o céu comigo, cara. Bora. Não,
querido, isso era na época da ignorância ou na época da sua juventude. A maturidade e a falta de tempo tem que te trazer um nível de tolerância bem maior, porque o tempo já está escasso. O pecado de hoje talvez não dê mais tempo para o arrependimento de amanhã. Por isso que a gente precisa entender de fato, porque senão a gente não vive uma verdade, a gente só reproduz um modelo. Levanta a mão e adora, agora bate palma, agora pula num pé só, agora dá glória a Deus. A gente só reproduz um modelo e não vive uma verdade. Por quê? Mas como isso, pastor? É porque quem não entendeu foi treinado. Quem não entendeu só foi treinado. Quem não entendeu não foi marcado. Essa é a diferença. Quem entendeu foi marcado e sabe que não tem para onde voltar. E quem não entendeu foi apenas treinado. Domingo, 19 horas, culto. Pegar roupa gospel do armário, ir para o culto, paz do Senhor. E a gente foi só treinado, porque não entendemos. Não gostei de você, estou indo para outra igreja. Quem foi marcado, fala assim: meu irmão, ou eu te tolero, ou eu vou congregar pelo YouTube. Porque gente vai ter em todo lugar. Então vem cá, vamos lixar, vamos se afiar aqui e vamos caminhar, porque a gente vai para o mesmo céu. Vamos embora, nós não temos mais tempo. Nosso nível de tolerância aumenta conforme o nosso tempo diminui. E a gente não está discernindo o tempo que a gente vive. Quem não entendeu foi treinado. Quem entendeu foi marcado. E quem foi marcado sabe que não tem para onde voltar. Não dizes vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Mateus 24, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo. Ele está próximo às portas. Então chegaram eles, fariseus e saduceus, experimentaram e pediram que mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondeu: dize-lhes ao cair da tarde. Ao cair da tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. Discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa é a grande questão. Nós fomos treinados para discernir o aspecto do céu, que isso fala do terreno. Nós não fomos marcados para discernir os sinais dos tempos. Há uma diferença entre discernir o aspecto do céu e discernir os sinais dos tempos. É o que ele dizia para os fariseus. Você sabe que o céu está assim, vai vir chuva. Você sabe que o céu está assim, vai vir calor. Você sabe que o seu joelho está doendo, vai chover. Você sabe de tudo, do aspecto. Mas o Senhor quer transferir o coração dele. Ele quer dar discernimentos que ele não deu ainda. Ele quer dar uma porção que ele não deu ainda. Ele quer contar segredos que ainda você não sabe. E isso não vai estar na internet. Deixa o Senhor te marcar nessa noite, querido. Que não sejamos mais crentes adestrados, treinados, mas marcados. Que a nossa relação não seja superficial e comercial. Que a nossa relação seja íntima, de renúncia e de entrega. Porque aquilo que você quer tanto entender vai vir com a renúncia que você não quer fazer. O problema é que toda vez
talvez, toda vez que te falaram de renúncia, falaram de dinheiro. E você pode ser um cara próspero. Você pode ser um cara próspero, altamente humilde. E você pode ser um cara pobre, altamente presunçoso. A renúncia que você precisa fazer é de coisas que você acha que não precisa. Pastor, do que eu preciso renunciar? É daquilo que está na sua cabeça que você diz que não precisa. É disso aí que você tem que abrir mão. É como o curado perguntar assim: quando é que acaba o tratamento? Por enquanto não acaba, porque se você perguntou isso é porque está longe de acabar. Você entende? Tá, quando é que acaba o tratamento? Quantas semanas ainda temos? Quando é que acaba? Não, se você perguntou é porque ainda está longe de acabar. A mesma coisa, do que eu preciso renunciar, pastor? Daquilo que está na sua cabeça que você já está completo. Daquilo que você não precisa. É isso que você precisa renunciar. Cada um de nós sabemos o que precisamos renunciar. O entendimento que tanto queremos vai vir com a renúncia que não fazemos. Discernir algumas coisas nos cultos, querido, vai depender das mesas que cada um de nós temos sentado de segunda a sábado. Discernir algumas coisas aqui não tem a ver com o Senhor te amar mais ou te amar menos, porque Ele transfere o coração a quem de fato renunciou, como Ele fez com Daniel. Fique de pé no seu lugar, por favor. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Às vezes, esses dias eu estava conversando, acho que com os pastores da casa, acho que foi ontem. E a gente estava conversando algumas coisas que nos espantam nesses dias. E o voo cego que alguns estão fazendo, sem discernir. E alguns sem entender a estação que estamos, a proximidade da volta de Cristo. E às vezes a gente olhava algumas histórias, e nessa caminhada a gente já viu algumas histórias, e a gente pensa, cara, será que aquele líder, ele não sabe que Jesus vai voltar, cara? Será que aquele cara, ele não sabe que Cristo pedirá contas? Será que ele não entendeu isso ainda? Mas não é que não entendeu, é que não está discernindo a estação que está. Nós precisamos cruzar a barreira de sermos treinados e sermos marcados. Quando entendermos a estação e entendermos o pouco tempo que nos resta, o nosso nível de tolerância aumentará. Discernimento dos próximos dias, de visões, de sonhos, tipificando, não que seja isso, que isso são dons específicos, mas o discernimento de toda a visão celestial dos próximos dias. Os passos que você tem que tomar vai depender das mesas que você tem que estar disposto a abrir mão e não sentar. Precisamos entender isso. E agora uma oração de forma clara e específica. Eu quero fazer. Aqueles que querem dar um passo de renúncia. Porque eles querem o domingo na segunda. Se é que você me entendeu. Pastor, domingo para mim está se tornando muito pouco, pastor. Eu quero domingo na segunda. Essa doideirada que eu vivo aqui, eu quero na terça, eu quero na quarta, eu quero na quinta. E para você ter coisas preciosas do Senhor, depende de passos de renúncia. E você que entendeu e sabe o passo que precisa tomar, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho
por ser Deus, palavra de vida eterna. Eu queria, por favor, que nenhum presbítero ou pastor da casa orasse por ninguém, porque esse é o momento até da nossa entrega. Não é o momento de ministrar sobre outros, é momento da gente também entender o que precisamos renunciar. Feche seus olhos.